Deuteronômio 13, versículo 1. Se entre vós se levantar um profeta ou um sonhador de sonhos e te der um sinal ou um prodígio. Esse versículo quer dizer: se dentre vós se levantar um profeta, refere-se a um companheiro israelita. O fato de serem o povo escolhido não garantia que dentre eles jamais se levantaria alguém que violasse o pacto. Versículo 2: E acontecer o sinal ou o prodígio de que ele vos tiver falado, dizendo: sigamos outros deuses que não conheceis e vamos servi-los. Esse versículo quer dizer que a autenticidade de profetas e sonhadores não pode ser determinada por sua capacidade de realizar um sinal ou um prodígio, mas que seus compromissos com o Senhor e a sua fidelidade na proclamação da sua palavra, a mensagem deve validar a operação de sinais e prodígios e não o inverso. Versículo 3: Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Esse versículo quer dizer que a notável capacidade do sonhador poder ter origem no próprio Senhor para ver se o amam com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Nem todas as manifestações desse tipo são procedentes de Satanás, embora algumas certamente o possam ser, pois o Senhor deseja revelar quem realmente o conhece e ama, para que os outros possam conhecer o verdadeiro caráter daquele a quem eles são chamados a seguir. O maior mandamento, o Shema, instrui o povo de Deus a amar o Senhor e os seus deuses, e o seu Deus, de todo o coração e toda a sua alma, exatamente a demanda feita aqui. Uma pessoa pode professar esse tipo de amor, mas às vezes somente um teste rigoroso pode autenticar o testemunho. Versículo 4: Andareis após o Senhor vosso Deus e o temereis, e guardareis os seus mandamentos e obedecereis a sua voz, e o servireis a vós, apegareis a ele. Esse versículo quer dizer que amar o Senhor é temer a ele e somente. Temê-lo é amá-lo, e a prova de ambos é a obediência. Jesus uniu estes quando disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 5: E esse profeta ou sonhador de sonhos será morto, porque falou para vós afastar do Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa de servidão para tirar do caminho em que o Senhor teu Deus ordenou que andasse. Assim tirarás o mal de meio de ti. Esse versículo quer dizer que a sentença de morte para falsos profetas dentro de Israel reflete a gravidade da sua ofensa. Atos de traição contra governantes humanos e o seu governo são, em geral, ofertas capitais, quanto mais quando a deslealdade sediciosa é manifestada contra o Rei dos Reis. O primeiro dos 10 mandamentos declara: não terás outro Deus diante de mim. Somente por meio dessas medidas drásticas a nação poderá eliminar o mal do seu meio. Versículo 6: Se teu irmão, o filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a esposa do teu seio, ou teu amigo, que é como a tua própria alma, te seduzir secretamente, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses, que não conheces nem tu nem os teus pais, a saber, os deuses dos povos que estão à vossa volta, perto de ti ou longe de ti, desde que uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não consentirás com ele, nem lhe darás ouvidos, nem o teu olho terá piedade dele, nem o poupará, nem o ocultarás. Esses versículos querem dizer que a lealdade ao Senhor é mais importante do que a lealdade a qualquer outra pessoa, inclusive membros da família. Jesus deixou claro que este assunto quando ensinou aos seus discípulos: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Versículo 9: Mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira para matá-lo, e depois dela a mão de todo o povo.
Esse versículo quer dizer que ser a primeira pessoa a aplicar a retribuição provavelmente impedirá alguém de fazer uma falsa acusação e também ressaltaria a gravidade da ofensa. O silêncio em face à violação tão grave do pacto sugeriria por si mesmo e em si mesmo a implicação daqueles que recusassem a testificar. Por vezes, o custo de se amar o Senhor poderia equivaler à disposição de perder a família na busca de um bem superior. Versículo 10. E o apedrejarás com pedras, para que morra, porque procurou te afastar do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não deverá fazer nenhuma impiedade desse tipo entre vós. Esses versículos quer dizer que o efeito intimidador de apedrejamento até a morte de um traidor do pacto era para fazer todo Israel temer, para que ninguém tornasse a cometer tal maldade. Se tais medidas não fossem consistentemente aplicadas, é improvável que elas tivessem algum efeito positivo. Versículo 12. Se ouvirdes dizer em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te deu para que habitastes ali, dizendo: certos homens e filhos de Beliel saíram no meio de vós, retiraram os habitantes da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos aos outros deuses que não conhecestes. Esses versículos quer dizer que a apostasia individual não punida provavelmente se espalhará aqui e ali como uma doença. Se certos homens desviarem, os habitantes da sua cidade, outras pessoas ou famílias serão contaminadas. Embora Israel seja a nação eleita do pacto de Deus, a salvação de um povo escolhido não é garantia da salvação de todos os seus membros, como Paulo colocou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são os considerados as descendência de Abraão. Versículo 14. E então investigarás e buscarás e perguntarás diligentemente, e eis que, se for verdade e for certo que aconteceu essa abominação entre vós, tu certamente ferirás os habitantes dessa cidade com o fio da espada, destruindo-o completamente, e a tudo que nela existe, e o seu gado como um fio de espada. E reunirás todos os seus despojos no meio da sua rua, e queimarás com fogo a cidade de todos os seus despojos, para que o Senhor teu Deus, e será um monte para sempre, não será construída novamente. Esses versículos quer dizer que uma cidade israelita que tolerasse a apostasia devia ser queimada totalmente como uma cidade pagã. O ponto é que a rebelião contra o Senhor é rebelião qualquer que fosse a sua procedência. Ser a nação escolhida não isenta Israel do julgamento divino no caso dos israelitas violarem os requisitos do pacto de Deus. O mesmo é verdadeiro com relação a uma única pessoa ou família, como no caso de Acã, que roubou bens das ruínas de Jericó, que deveriam ser dedicadas ao Senhor. Além disso, uma cidade, uma vez destruída em consequência de banimento, estava sob maldição e muitas vezes não mais seria reconstruída. Isso aconteceu com Jericó. Versículo 17. E não pegará nada de coisa amaldiçoada na tua mão, para que o Senhor possa se afastar do furor da sua ira, e te mostrar a misericórdia e ter compaixão de ti e te multiplicar como jurou aos teus pais. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, que guardares todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia, para que faças o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus.